Boa noite a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Boa noite sim, não? E é porque tá escuro, é por causa da chuva. Mas o que vale é bom dia, boa tarde, boa noite. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Gente, é o que eu falo. Não quer escutar blá blá blá, nem mimimi. Quer saber a minha opinião, e eu não sou dono da verdade. E algumas coisas apuradas que podem ser verdades e que eu divulgo, às vezes eu posso divulgar em cima de notícias dadas oficialmente e depois são desmentidas. Mas aqui, pelo menos, eu não deixo de expressar a minha opinião. Por isso que eu peço para quem não é inscrito, se inscreva, e para vocês curtirem, acionar o sininho de notificações e falar aí com a galera, quem não me conhece e tal. Gente, várias lições que a gente tira do futebol, uma delas, né, é não se achar melhor do que os outros em qualquer sentido, tanto na diretoria, quanto na comissão técnica e quanto nos jogadores. Eu vou repetir para vocês, me impressionou muito, na hora de começar o jogo da primeira rodada da Copinha, o treinador, o senhor William Batista, que ano passado já tinha sido eliminado na segunda fase pelo tal do Ibrachina, que é um clube de empresários com uma estrutura muito boa até de ensino, de plano de saúde, de salário e de plano dentário, e eles formam cidadãos. Essa história que os outros formam é historinha. Os empresários estão, obviamente, querendo ganhar dinheiro, mas com apenas um jogador eles arrumam tudo que eles gastaram no investimento que eles fizeram. Por que eu estou falando nisso? Porque ano passado o William Batista foi eliminado para o Ibrachina e hoje o Vasco foi eliminado da Copinha pelo Vitória, tomando uma piaba de 4-1. Então, o que se aprende disso? O senhor William Batista não aprendeu. E quando você insiste no erro, eu já acho que é burrice. E eu acho engraçado que há canais que endeusam ele. Poxa, é um treinador excelente, é um vencedor. Gente, olha só. Eu vi o jogo de hoje, vi os outros 3 jogos da Copinha. O Vasco classificou contra o Flamengo de Guarulhos na Bacia das Almas, empatou com o Macapá e ganhou do Potiguar Seridoense. Esse Potiguar Serigoense, coitado, Serigodoense, uma porra dessa, não ganhou de ninguém. E aí, o Vasco tinha feito 2 gols e ele precisava ganhar o Flamengo de Guarulhos e ganhou, como eu falei, na Bacia das Almas. Hoje começou fazendo 1-0, tomou uma virada ainda no primeiro tempo e tomou 2 gols em 5 minutos no segundo tempo. Depois, o Vitória só gastou a bola, merecidamente. E aí, o que a gente pode extrair disso? Além dessa lição da comissão técnica, eu até culpo um pouco os jogadores. Sabe por quê? São jogadores que se servem para jogar no Vasco? Não servem para ser profissionais. Eles têm culpa? Não tem culpa. Quem tem culpa é quem os colocou lá. Você vê jogadores, por exemplo, que fez um gol, pega a bola no meio de campo no final do jogo, perdendo de 4-1, ainda dá um passe de calcanhar, o passe errado, quase causa o 5º gol do Vitória. E enquanto isso, você vê os jogadores do Vitória arrumadinhos, com raça, os do Vasco dando passinho, querendo driblar, e depois, nos 4-1, entraram no desespero. E aí você via os jogadores do Vasco, não um, tá? Vários. Eles chegavam a entrar na área cara a cara com o goleiro e chutava lá no Y. O Y é o gol lá dos Estados Unidos, tá? Do futebol americano deles. Chutava para cima, chutava totalmente errado. Jogadores que não conseguiam dominar uma bola, jogadores que não conseguiam dar um drible. Raramente você viu um drible. O time é ruim, o time é fraco, talvez só o Paulinho é que suba. Torço pela felicidade de todos eles, mas para jogar no Vasco não serve. Para jogar no time profissional do Vasco não serve. Por isso que a SAF lá atrás não, há pouco tempo, demitiu 7 ou 8 e tem que demitir mais gente, porque o trabalho de base é ruim, é muito ruim. Aí vocês pensam, mas agora a SAF do Vasco toma conta do profissional e eles podem contratar jogadores, sim, mas se eles forem inteligentes, eles, em vez de ser intermediário, compra por 5 e vende por 10, eles podem ser o fornecedor, forma o jogador e vende por 50, em vez de ser apenas um atravessador. Vocês me entendem o que eu estou falando? Preparar a base é tudo. E com jogadores bons na base, eu estou falando jogadores bons, você não ia precisar contratar tanto. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas aí os outros times também de camisa estão saindo. Olha só, eu não tenho nada a ver com os outros times. É porque o gramado era sintético. Desculpe, esfarrapada.
porque o Vitória não tinha jogado nenhum jogo em gramado sintético, o Vasco jogou a primeira fase toda, porque o Vasco foi primeiro do grupo e ele manteve a sede. Ah, não, porque grande parte dos jogadores, uma parte dos jogadores foi cortada e vai disputar o Carioca. Meu Deus do céu, se esse time que disputou a Copinha, fraco, ruim, perdeu hoje de 4, eu tenho medo quem não foi aproveitado na Copinha e vai fazer parte do time que vai disputar o Carioca nas 2 primeiras rodadas. Estou com muito medo. Vamos jogar com o Boa Vista, com o Sampaio Corrêa, então ele sendo favorito só pode ser. Porque, gente, a base é ruim, o comando é ruim, o verdadeiro peladão. Eu não via jogadas, não via nada, eu só via a bola chutada, aí não conseguiam dominar a bola, não conseguiu. Aí vai dar desculpa do campo, pelo amor de Deus, já falei aqui. O Vitória não tinha jogado nenhum jogo nesse campo. Só que os caras jogam com vontade, com seriedade, com organização. E tem qualidade. Tem os 3 ali jogadores de qualidade. O do Vasco você vê um jogador lateral que de qualidade. E sinceramente, eu não estou sendo exigente não. Depois de vocês me cobram se algum desses jogadores vai ser profissional no Vasco. Eu torço sinceramente que eles sejam profissionais e sejam felizes, mas não no Vasco. Por isso que eu acho que tudo no futebol, no caso, na base do Vasco, realmente tem que ser mudado. Ah, não, porque eles ganharam títulos ano passado. Vocês sabem em que condições eles ganharam títulos? Eles ganharam títulos porque os outros times disputavam até com o Sub-17. Os outros times subiam com os jogadores. Ah, não, mas o Vasco também subiu. Subiu com quem? Com 1 ou 2 jogadores? Com o Ryan, que era Sub-17 ano passado, primeiro ano do Sub-20. Chamou o JP. Gente, eu já falei aqui uma série de desculpas que vão dar, mas não tem como. O time é fraco, o planejamento é ruim, o treinamento, o que o time mostrou em campo mostra que a comissão técnica é fraca. Agora, depois de vocês verem meu vídeo, até antes, eu estou gravando agora, que horas são, amor? 5h30. Vocês veem, estou falando 5h30, pós-jogo, tomei um banhozinho e tal, e estou falando pós-jogo. Vai ter canal elogiando, dando desculpas. Bicho, na boa, bate palma pros caras. E depois me cobrem. Vai ter gente elogiando, vai ter gente batendo a mão na cabeça, vai ter gente dizendo que são apenas garotos. Garotos, cara. Que garotos? Esses moleques são mais espertos que eu. Então, eu tô falando isso tudo porque eu fiz questão hoje de ver o jogo. E quando ontem o Botafogo e o Fluminense foram eliminados, aí eu fiquei pensando assim, amanhã é o Vasco. Ainda falei com a minha esposa, só falta o Vasco passar a mesma vergonha. Passou vergonha pior, porque o Botafogo pelo menos perdeu de 2-0 e o Fluminense de 3-2, mas tomou de 4-1. E saindo na frente. Então, gente, mais do que nunca, precisamos que a SAF contrate, precisamos de jogadores. Apesar do Vasco disputar 3 competições, e uma ele já deixou de lado, que é o Carioca, temos a Copa do Brasil e temos o Brasileiro. Então, a gente tem que ter não só um time, a gente tem que ter um elenco bom, um elenco que sustente o ano todo. Lembremos que a gente tem jogador com mais de 35 anos de idade. Nós temos o Verrete, temos o Paia. Então, assim, temos que ter substitutos à altura. É lógico que quando o Pelé saía do campo, não tinha ninguém à altura substituir, só que eu estou falando de Pelé. Hoje o futebol está muito nivelado. E é só o Vasco procurar direitinho no mercado. Vocês veem, hoje especulou-se com uma força incrível que o Vasco já teria praticamente contratado o Sforza, um jogador estrangeiro de 21 anos. Eu nem procurei saber, acho que ele é argentino. Eu acho que ele é argentino, acho que ele joga no... New Old Boys? É um time aí, sei lá. E o outro é o Cuéllar. Legal. Se vier o Cuéllar e se vier esse rapaz do New Old Boys, dizem que são 2 jogadores, 2 volantes. Cara, daqui a pouco, os volantes do Vasco, que precisaria de 2, o Vasco vai ter 10 volantes. Tá parecendo o Capitão Cândido com seus volantes que mataram Lampião, Seu Bando e Maria Bonita. Para que tanto volante? A gente precisa de um armador no meio campo e de um centroavante, pelo menos. Esse David que foi contratado é de lado de campo
e contratamos o Robert Rojas, contratamos o João Vitor. Então, assim, precisamos de jogador de criação. Por mais que sejam excelentes jogadores, esses Forza, acho que é Forza, sei lá, e o Cuejá, nós precisamos de jogadores. O que eu vi hoje da base do Vasco assusta. O time é fraco. E o pior, além de ser fraco, são jogadores que, levados pela sua comissão técnica, são convencidos de que jogam bola. Dá passinho de letra, tá de calcanhar. Porra, perdendo de 4-1. Quando eu tava perdendo de 4-1 quando eu jogava, eu dava no pescoço do cara, mano. Pelo menos era expulso, aparecia lá na televisão. Logo, né? Oi, amor? Matava. Matava logo, acabava com o jogo, criava um tumulto, torcia invadia. Pelo menos eu fazia isso. Entendeu? É errado? É errado. Mas pelo menos eu mostrava a cara, eu não ficava satisfeito com o resultado. Então, gente, pelo amor de Deus, 777, vocês devem ter visto hoje o jogo da base. Se leva tempo para se fazer uma nova base com um novo planejamento, que o faça, mas que vocês contratem logo. Porque até pro Carioca já não está dando nem mais medo, já está dando pavor, porque vai aparecer um time de horrores na estreia contra o Boa Vista, na quinta-feira, à noite, 7h30, mesmo dia que o Vasco vai fazer o jogo contra o São Lourenço pelo torneio lá, a série Rio de la Plata, no Uruguai. Hoje o Vasco ou jogou, ou vai jogar, ou está jogando com a seleção de Maldonado. Mas ninguém está transmitindo e eu ainda não sei o resultado. Mas, gente, que filme feio hoje, hein? Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Nossa Senhora Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos.